E aí, assim, muitas dúvidas agora em relação, porque o que acontece? A gente sabe que o Vasco já sabe. Mas peraí. Fala aí, Vascão. Quando eu ia falar... Isso aí é mais isso daqui bem demais, cara. Cansa de demais. Cara, olhar pra baixo é muito estranho, Cara, tá? vou te falar, tu ficou bem de Vascão mesmo, Vai cara. se fuder. É sério, pô. Nossa, Ficou bem. eu tô me sentindo esquisito. Mas, pô, a gente tava falando aí de mostrar o vídeo lá. Cara, tu tá preparado pra ser mais vidraça ainda? Tua. Porque, assim, e outra coisa... Ó, eu tenho aqui pra mim, no meu coração flamenguista, que um bom dirigente, pelo menos o dirigente do Vasco que me fez sofrer mais, fumava charuto. Tu fuma charuto? Não fumo. Esse era bravo. Não pode fumar, né? Aí atrapalha Eu o tomo treino. whey protein. Mas, ó, o charuto é estiloso? Pra quem, eu acho. pra quem gosta, é um belo de um charme, né? É maneiro. Cara, muito louco. Não, mas assim, pegando a questão assim, quando eu dou esse passo, é um passo que muda a minha vida, assim. Muda completamente. Eu tinha um salário muito legal, estabilizado. Cara, é uma mudança que é um passo muito corajoso. Só que assim, eu me sentia, quando eu entrei para o grupo, né, da Sempre Vasco, eu já entrei assim, porque as pessoas falavam assim, pô, ajuda, eu ainda não estava na comunicação, ajuda o Vasco. Eu estava muito confortável no sofá, vendo jogos, a galera pedindo ajuda, e eu, pô, apaixonado, postando coisas do Vasco. Cara, eu falei assim, como é que você ajuda o Vasco, assim? Eu não sabia como é que ajudava o Vasco, o que eu posso fazer para ajudar? E aí eu conheci um grupo de pessoas muito legais, e aí eu vi o que era a política do Vasco. Eu não queria conhecer a política do Vasco, tá? Mas conheci. E eu aprendi nesse tempo todo, a gente vai para a 3ª ou 4ª eleição, e eu agora como representante de todo um grupo, cara, que é muito capacitado, eu percebi que a gente pode fazer uma eleição diferente de tudo que eu vi. Pelo menos da minha parte vai ser assim, de tudo que eu vi. Entendi. E quem fizer algo errado, eu acho que vai ter que prestar conta com a torcida, cara. Pelo menos no processo eleitoral. Eu não quero mais aquela confusão, briga, sabe? Um agredindo o outro verbalmente, nas redes sociais. Isso já... Quando eu anunciei que eu saí da Globo, eu já sofri ataque, cara. Cara, é uma loucura. Caramba, assim. cara, sério? Que tipo de ataque? Não vai querer ser presidente do Vasco, não. É de grupos, assim, cara. Já mandaram, porque já já estavam prevendo, né, que ia acontecer. Eu acho isso uma loucura, cara. Porque se o outro candidato vencer, eu vou estar disposto. Não quero cargo se o outro candidato vencer, mas eu estou disposto a ajudar no que ele precisar. E foi assim que aconteceu antes de eu aceitar o cargo. A possibilidade de ser presidente. Eu tive 2 ou 3 conversas com o Lúcio, que é presidente CEO da SAF, com a oportunidade de eu ser diretor técnico. E eu ia receber para isso. Hoje não, hoje eu vou entregar um conteúdo que eu acho que eu posso contribuir de graça. Saindo de uma situação que eu estava tranquilo. Para que eu vou sair ali? Para correr o risco de perder o meu maior bem, que é o carinho do torcedor do Vasco? Cara, então, explica pra gente um pouco. Realmente é uma escolha... De quem ama. Assim, é que você tá falando, é uma loucura, cara. A quantidade de loucura que você vai ver aí nos próximos anos, se você for eleito, vai ser... Mas, então, o que eu ia te perguntar é justamente isso, né? Que tá muito... Esse negócio de SAF no Brasil é muito recente, né? E normalmente o que a gente tem visto, né? No Cruzeiro, no Red Bull, é assim, apesar de não ser exatamente uma SAF e tal... É que a gente vê quase nada mais hoje em dia da parte da associação, né? E você vai concorrer a presidente da associação. Como que funcionam os mecanismos disso hoje em dia? Primeiro, ninguém pode falar com autoridade sobre a SAF, porque ninguém tem conhecimento do que é o contrato hoje, quem está disputando as eleições. Vocês nem viram isso Quando ainda, a gente tiver o acesso, a gente vai saber... mas tem alguns pontos que a gente sabe. Por exemplo, o Vasco, o clube associativo, ele tem 30% da SAF. Então, como é que o Vasco associativo não é futebol? E está tudo entrelaçado. A maioria dos grupos hoje, eles apresentam projetos de um novo estádio, de uma arena. Beleza. Para fazer um novo estádio, ou uma arena, você vai ter que parar para fazer obra. Vai ficar parado muito tempo. Exatamente. Vai ficar parado muito tempo. E aí, o futebol joga onde?
Então já tá ligado diretamente ao futebol. Aí eu vou e pego o futebol e boto longe pra caramba. Ó, esse mês tu vai jogar em Brasília, quando o mando de campo for nosso, esse mês... Cara, eu tô interferindo no futebol. Porque eu posso estar dando desgaste físico pros atletas, mais viagens. Então tem toda uma ligação direta. Eu só tô dando um dos exemplos. E aí eu preciso, se eu vou fazer um estádio, eu preciso saber onde eu vou jogar. E aí existe um desejo meu, pessoal, e se tiver a possibilidade, com muita humildade, de forma jurídica, da gente jogar no Maracanã novamente. Né? Se tiver a possibilidade, de uma forma muito, muito humilde, a torcida do Vasco ficar do lado direito no Maracanã. São coisas que são ligadas ao Vasco SAF. Então não tem como, tá entrelaçado. Quando as pessoas falam assim, hoje o presidente associativo vai cuidar só da sauna. Não é isso, isso é uma mentira. Mas se fosse, eu cuidaria com o maior prazer, porque eu sou Vasco. Eu passo naquele túnelzinho lá e eu não quero ver mais ele, de repente, com uma aguinha saindo, com um fiozinho desencapado, porque ele tá assim desde 1983. Para mexer ali, tu acha que nenhum presidente teria capacidade para organizar isso? Claro que tem. Mas tem que ter amor para meter a mão, aquilo tem que te incomodar. Eu não quero que o torcedor se sinta desconfortável na sua casa. Então, assim, tá ligado diretamente. Agora, tem outros pontos que a gente precisa rever e avaliar, de direito e de dever. Quais são os direitos, quais são os deveres do clube associativo? Fiscalizar, cobrar. Se você me perguntar, você é a favor da SAF? Eu sou a favor do Vasco. Eu sou a favor do Vasco, eu sou apaixonado pelo Vasco. Eu vou fazer de tudo que o Vasco se dê bem, seja beneficiado. Então, a gente vai avaliar o contrato, revisitar o contrato, né? Fiscalizar o que tem que ser fiscalizado. Eu acho que a integração, a conexão com o futebol, ela vai ser imediata. Não existe você falar do clube associativo hoje e não falar de futebol. Isso não existe. Por mais que você seja minoritário, você tem 30%. Do maior ativo do clube. E quem fala sobre futebol hoje? No clube associativo? Hoje em dia tá, né? Tem que falar de futebol. Eu quero que os caras me ouçam com muita humildade, eu quero passar. E se eles não concordarem comigo, ok, mas a gente precisa ser ouvido. Por mais que eu seja minoritário, eu sou sócio. Minha dúvida aí é assim, para o Botafogo tá lá, o John Textor rodando e tal. Eu não sei qual é o mecanismo da... Parece que é 90-10 lá, eu acho, né? Mas de qualquer jeito, mas o que parece hoje... Isso que é interessante pra galera, pra saber... Porque o que eu tô entendendo de você é que você quer contribuir pro futebol. Tipo, campo, jogadores, não só técnico, o futebol, eu só sim. não quero cair num conto que quem é presidente do clube associativo não interfere no futebol. Isso, então. Isso não existe, interfere no futebol. Então é isso que eu tô falando. Porque o que o Botafogo parece hoje é que o John Textor toma as decisões e acabou, né? E não é o caso aqui. Você quer que tenha uma relação próxima com a SAF para vocês tomarem decisões de bola juntos. Sim, e tem outros aspectos, é o que eu estou falando. O conhecimento do contrato vai te dar outros destinos. Por exemplo, o sócio estatutário hoje ele é do clube associativo. O sócio torcedor ele é da SAF, do Vasco SAF. Então a receita do sócio torcedor é da SAF. A receita do sócio estatutário é do clube associativo. Então, existem alguns benefícios, dentre eles, desconto nas camisas, nos ingressos. Está programado para que no final desse ano o sócio estatutário perca o direito dos descontos nas camisas e nos ingressos. Automaticamente ele vai se tornar um sócio torcedor, menos receita para o clube. A gente tem que revisitar isso. A gente tem que conversar. E conversar é diálogo, eu não preciso brigar. Eu tenho que conversar. Porque se a SAF tivesse interesse só de comprar um clube, ela compraria qualquer clube. Ela comprou uma história. Com certeza. Sem dúvida. Então, assim, e é uma relação normal, não é de briga, é de ajuste, é de conversa, é melhor pro Vasco. Ponto. Agora a gente precisa ter o acesso e quem entrar, o presidente que entrar, vai ter acesso a isso e poder falar com um pouco mais de clareza do que é esse contrato. E eu tenho certeza que se você chega se o presidente chega para trocar uma ideia com a SAF sobre o que é melhor pro Vasco, nesse caso, faz todo sentido mesmo que o cara te ouça o que é melhor pro Vasco, porque senão ele tá destruindo o que ele comprou. Sim, exatamente. Né? Então, assim, realmente é algo que não tá longe de ser imaginado, não. É como deveria ser, na verdade. Eu acho que de forma natural, eu acho que vai ter um acesso
com o Vasco SAF na questão do futebol. É só a gente inverter um pouquinho, né? Vamos dizer que eu nunca tivesse jogado e fosse o CEO do Vasco SAF. E do outro lado tem 3 caras que fazem parte do grupo, como o Pedrinho, Felipe e Edmundo. Cara, de forma natural Eu quero ouvir. Eu quero ouvir. Eu quero que esses caras me ajudem. Eu quero um Vasco campeão. O meu intuito ali é ter um Vasco campeão. E muitas pessoas batem assim, o Vasco é um clube associativo, precisa de um gestor executivo. Não, e quando o Vasco era um clube associativo, mas tinha um futebol, por que chamavam os jogadores? Porque os jogadores entendem de futebol. Eu não sou um mega empreendedor, não sou um mega gestor, mas eu sou um gestor. Pelo menos da minha carreira, com todas as dificuldades, eu soube gerir. Você não sabe como é que liga o fiozinho que passa ali, que bota na câmera, você não sabe. Mas você é gestor disso. A minha função como gestor é botar cada cara bom, o melhor naquela função. E é isso que eu vou fazer. E eu acho que o Paulinho Salomão é uma sinalização disso. E a gente vai para a comunicação, a gente vai para o marketing, a gente vai para todas as áreas. Para o jurídico, todas as áreas vão ser assim. Com os melhores. Para o melhor do Vasco. E eu tenho o melhor em quê? Em falar sobre futebol. Entregar sobre futebol. Com muita humildade, assim, cara. Zero. Pô, quem me conhece sabe, eu sou zero marrento, zero. Mas eu acho que eu posso contribuir, cara. Muito. Esses nomes que tu falou aí são aleatórios? O Felipe, o Edmundo? Não, eles estão contigo? Estão juntos. Estão juntos. Maneiro, cara. O que impacta bastante Só vocês os caras que eu odeio. Mas, pô, o bom é que assim, não é só 3 jogadores, é 3 jogadores Não, meu irmão, pica, tá ligado? E isso faz uma diferença. E, Pedrinho, em cima disso, é muito importante que a torcida entenda também. Salve de mundo. Grande Aqui, animal. inclusive, foi incrível. E, Monstro porra, sagrado. a primeira coisa que eu falei pra ele quando ele entrou na porta, cara, não sabe como eu te odeio. Eu gosto do Edmundo quando ele comenta Vasco nas coisas. É incrível. Ele é incrível. Que ele Mas faz ele isso. te contou em off o que era isso? Não, o que era? Então depois eu conto. Tá bom, guarda essa aí pra você contar.